Fala galera, tudo beleza? Professor Michel para você em mais uma aula de geometria espacial. Aula de hoje, tronco de cone, tudo bem? Primeira coisa que nós vamos falar é o processo de como é feita a formação do tronco do cone, tudo bem? Primeira etapa que nós temos aqui é um cone, aonde nós temos um cone que tem a sua altura, a sua geratriz, tudo bem? Opa, deixa eu trocar aqui a caneta. Sua geratriz, nós temos o raio desse cone e daqui de cima até o centro nós temos a altura desse cone, tudo bem? Deixa eu só dar uma consertada aqui. Melhorou um pouquinho. Aqui nós temos a nossa altura desse cone. Aqui, ó. Tudo bem? Então, essa relação aqui forma um triângulo retângulo, que nós já vimos, que é a geratriz, raio e altura, sai a relação de Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Quando nós passamos uma secção transversal sobre esse cone, que significa uma secção transversal? Fatiar o cone paralelo à base. Tudo bem? Quando eu fatio esse cone paralelo à base, como está aqui, eu vou arrancar um cone menor, né? A gente vai formar um pedaço de um cone pequeno. A parte de cima forma um cone menor e a parte de baixo sobra um pedaço que nós chamamos de tronco. Escrevi aqui de azul, tronco de cone. Tudo bem? Tronco de cone. Ficou a letra feia, mas está bem entendível. Tudo bem? Isso é um tronco de cone. Um tronco de cone ele vai gerar a seguinte situação. Uma nova geratriz. Essa geratriz aqui é derivada de um trapézio. Perceba que aqui no desenho fica bem nítido agora que não é mais um triângulo no cone. Forma um trapézio. E aqui nós formamos a nova geratriz. A geratriz do tronco. Ok? Daqui de cima, do ponto da base mais alta até a base maior. Opa, peraí, só um minuto. Aqui, ó. Ficou ruim. Só um minuto, deixa eu só. Aqui. Ficou melhor um pouquinho, mas não ficou tão legal assim também, né? Nós temos a altura do tronco. Perceba que eu estou chamando tudo de T, para não confundir a altura do cone com a altura do tronco, a geratriz do cone com a geratriz do tronco. Formam-se duas bases semelhantes. Uma base com um raio maior, que a gente vai chamar de Rzão, e uma base com um R menor, que vamos chamar de Rzinho. Tudo bem? Existem duas formas de se calcular o volume desse tronco. Vou citar aqui para vocês as duas formas. A primeira forma de calcular o volume do tronco é se você souber o volume da pirâmide, do cone grande, ou seja, o volume desse cone, menos o volume do cone que você retirou, que nós vamos chamar de cone pequeno. Tudo bem? Se você tem o volume do cone grande e retirar o volume do cone pequeno, você vai ficar com o volume desse resto aqui, que seria o volume do tronco de cone. Existe essa primeira maneira de se calcular, que é até uma maneira que não é nenhuma fórmula, né? É uma subtração. Você tem o volume de tudo. Tira o volume da parte de cima, sobe o volume da parte de baixo. A segunda forma de calcular o volume desse tronco é por uma forma. Tem questões que exigem que você saiba a fórmula direta, porque muitas das vezes ela vai te oferecer as informações que, se você atacar logo na fórmula direta, você consegue calcular direto o volume do tronco. O volume do tronco pode ser calculado como π vezes a altura do tronco, deixar isso bem claro, sobre 3 vezes o raio da base maior ao quadrado, mais o produto do raio da base maior com o raio da base menor, mais o raio ao quadrado da base menor. Está aqui. Volume do tronco de forma direta para vocês, tá ok? Deixa eu pintar aqui para ficar bem claro.
esse cara é o volume do tronco do cone. Tudo bem? Essa fórmula aqui você taca direto e você calcula o volume do tronco do cone. Tudo bem? Passando aqui para o próximo slide, nós temos um desenho de um tronco de cilindro. E aí ferrou o vídeo. Passando para o próximo slide, nós temos o tronco de cone desenhado aqui, tá ok? Se você perceber, eu tenho aqui a seguinte situação. Vou passar aqui para vocês, ó. Eu tenho esse cara aqui, desse ponto aqui mais alto do tronco até a outra base, nós temos a altura do tronco. Tudo bem? Vou escrever até aqui de vermelho para você. Dizer que ó, isso aqui representa a altura do tronco. Esse cara aqui representa a geratriz do tronco. E esse cara aqui de baixo? Perceba que eu formei aqui ó, um triângulo, que eu vou botar até aqui. Esse aqui é o amarelo, ok? Eu tenho esse cara aqui de baixo, aqui, ó, daqui até aqui, que eu botei de azul. Vou até representar ele aqui de azul, como sendo a distância dessa altura até a geratriz que vai entrar de preto. Fica bem claro. Tudo bem? Eu tenho aqui geratriz do tronco. Eu tenho do lado de cá a altura do tronco. E esse azul aqui representa a distância do raio grande menos o raio pequeno. Porque o raio pequeno está aqui em cima. Perceba que eu tenho o raio pequeno daqui até aqui. E o raio grande daqui até esse ponto. Se eu pegar o raio grande e subtrair lá em cima do raio pequeno, eu vou ficar com esses pedacinhos azul. Então, esse pedacinho aqui azul embaixo é o raio grande menos o raio pequeno. Raio grande menos o raio pequeno. Perceba que aqui eu crio um teorema de Pitágoras, tá ok? Eu posso chamar esse cara aqui de D, de distância, só para ficar mais fácil. E tirar uma conclusão que geratriz ao quadrado é igual à altura do tronco ao quadrado, mais essa distância entre essa altura e a geratriz. Tudo bem? Um teorema de Pitágoras que eu posso aplicar aqui. Ou trigonometria, se ele me dá um ângulo. Muitas das questões ele me oferece esse ângulo aqui. E aí, se ele me oferecer esse ângulo, eu posso usar a relação de cosseno, seno ou até a própria tangente para tirar qualquer tipo de informação que seja válida desse tronco. Tudo bem? Sendo esse tronco um tronco de cone, eu posso calcular a área que chama de área lateral do tronco. Essa área lateral ela pode ser calculada como π vezes a soma dos raios. Opa, que é o parênteses ficou grandão. Vezes a geratriz. Lembrando que essa geratriz tem que ser a geratriz do tronco. Tá ok? Essa fórmula é muito parecida com a fórmula que vocês receberam para a área lateral do cone. A área lateral do cone é π vezes R vezes G. Só que o G é a geratriz inteira do cone, né? Que é a geratriz do cone, e o raio da base. Como é que ele tem duas bases e agora uma nova geratriz, que é uma geratriz um pouco menor, porque foi repartida, nós temos a geratriz do tronco e a soma dos raios para calcular a área lateral do tronco de cone. Só a área lateral do tronco de cone. Tudo bem? Vamos para uma questão de tronco de cone, onde ele praticamente te obriga a saber a fórmula direta do volume do tronco. Tudo bem? Olha a leitura da questão. Calcule o volume do tronco do cone reto abaixo. Então, olha lá, ele me dá um tronco de cone, aonde eu tenho um raiozinho pequeno lá em cima, lá, vou escrever aqui, ó, onde eu tenho um raiozinho pequeno valendo 1 centímetro. Pega as observações, pega as informações e vai escrevendo, tudo bem? Eu tenho um raio maior aqui embaixo, que é o raio da base maior, que vale 3 centímetros. E tenho essa altura do tronco, e eu vou deixar bem claro que é a altura do tronco como sendo 2 centímetros. Mas, Michel, por que você sempre escreve a altura do tronco? Porque tem algumas questões que ele tira a relação do tronco de cone com o próprio cone. E aí a altura do tronco vai ser diferente da altura do cone. Então, sempre procure escrever
e diferenciar a altura do tronco, a altura do cone, geratriz do tronco e geratriz do cone, para que você não se confunda numa questão que misture as duas informações. Tudo bem? Então, olha só, ele me deu o raio menor, o raio maior e a altura do tronco. Eu posso aplicar direto na fórmula do volume do tronco, como eu te ofereci lá. Como é que é a fórmula do volume do tronco? O volume do tronco é π vezes a altura do tronco sobre 3 vezes o raio da base grande ao quadrado mais o produto dos raios mais o raio da base pequena elevado ao quadrado. Então, as informações são: volume do tronco vai ser o π, ok? Vezes a altura do tronco, que vale 2, sobre 3, vezes o raio grande ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, mais o produto dos raios, 3 vezes 1, mais o raiozinho da base pequena ao quadrado, que é 1. Pronto, já deu todas as informações, agora é só usar a matemática básica, né? Não multiplica agora aqui, né? Não precisa dividir, porque vai dar uma dízima periódica. Deixa as informações aqui primeiro, resolva dentro do parênteses, tá ok? Nós temos 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1 é 3. E 1 ao quadrado é 1. Então, somando tudo que está dentro do parênteses, nós temos a seguinte resposta, a princípio. 2 vezes o π, ok? Isso aqui é um π. Vezes 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 13. Então, vai ficar 2 vezes o 13. 2 vezes o 13 é 26. 26 π sobre 3 centímetros ao cubo. Tá ok? Não precisa dividir, até porque vai dar uma dízima periódica, porque o número que não é divisível por 3 de forma exata vai dar uma dízima periódica. Tudo bem? Então, ali, ó, 12 vezes o 13, 26. 26π sobre 3. Esse é o volume do tronco. Tudo bem? Seguindo aqui para a próxima questão, olha essa questão aqui, como ela agora precisa que você analise as suas informações para que você consiga obter novas informações. Perceba aqui, ó, os raios da base de um tronco medem 20 e 10 centímetros. Escreva isso, já pega logo essa informação e já escreva isso. Ó. Eu tenho um raio pequeno valendo 10 centímetros, ou seja, é o raio do de cima, e o raio do de baixo valendo 20 centímetros. Ou seja, o maior sempre o Rzão e o menor sempre o Rzinho. Tudo bem? Sendo que a geratriz forma com um plano da base maior um ângulo de 45 graus. Ou seja, olha a informação que ele me deu. Eu vou deixar de vermelho para ficar bem destacado. Ele me deu esse ângulo aqui, ó. Ele me deu esse ângulo aqui e me ofereceu a informação de que esse ângulo vale 45 graus. Tá ok? Ele quer o volume do tronco. Para eu calcular o volume do tronco, eu preciso da altura do tronco. Tá ok? Mas essa informação aqui é crucial. Porque se você traçar aqui, eu vou traçar de azul, para você conseguir compreender. Se eu traçar aqui de azul, ó, vai ficar até por cima do 45, ó, eu vou formar a altura do tronco. Tá ok? Deixa eu escrever aqui, só um minuto. A altura do tronco. Perceba que eu formei aqui um triângulo retângulo. Eu vou redesenhar esse triângulo retângulo aqui para você. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Azul. Essa parte aqui de baixo de preto, né? Pode ser de preto, não tem problema nenhum. E esse cara aqui que eu vou descrever para você, que é a geratriz do tronco, tudo bem? Aqui, ó, de vermelho. Eu vou até representar aqui para você de vermelho, para deixar bem claro. E logo depois eu vou escrever aqui para você o ângulo de 45, ó. Que é o ângulo de 45 graus. Perceba que esse triângulo é um triângulo retângulo. A informação que você tem que ter é que esse triângulo é um triângulo retângulo. Se esse ângulo aqui é 90 graus e esse é 45, naturalmente, esse ângulo aqui de cima também tem que ser 45. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo
tem que ser 180. Ou seja, se esse cara aqui em cima vale 45 graus e esse também, você está tirando a informação de que esse pedacinho aqui de baixo, que a gente chama de distância, lembra? Vai ser exatamente igual à altura do tronco. Por quê? Porque se esses dois ângulos são iguais, os dois catetos também têm que ser iguais. Ele é um triângulo isósceles. Nós chegamos à informação de que a altura do tronco ele é igual a essa distância. E como calcula essa distância? Essa distância é calculada como a subtração dos raios. A gente viu isso. Ou seja, a altura do tronco vai ser 20 menos 10. Então, a altura do tronco vai ser 10 centímetros. Pronto! Agora que eu descobri com uma informação crucial de geometria plana, nós conseguimos agora colocar todas essas informações dentro da fórmula do tronco do cone. Tudo bem? Então, ó, fórmula do tronco do cone. Volume π vezes a altura do tronco sobre 3 vezes o raiozão ao quadrado mais o produto dos raios mais o raio menor ao quadrado. E essa informação aqui já foi tirada da altura do tronco que nós já calculamos, tirando informações de geometria plana. Agora é só substituir tudo. Ó, o π vezes a altura do tronco, que é 10, sobre 3, vezes raio ao quadrado. Quem é o raiozão ao quadrado? É o 20. 20 ao quadrado, mais o produto dos raios, 20 vezes 10, mais o raiozão ao quadrado, perdão, o raiozinho ao quadrado, 10 ao quadrado. Agora, não multiplica não, lembre-se que, quer dizer, não divida não, lembre-se que não dá para dividir pelo 3, não divida, porque vai dar um número periódico, tá? Então aqui, ó, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400. O produto do 20 vezes o 10 é 200. E 10 ao quadrado é 100. Pronto. Olha aí que maravilha. Ficamos com 400 mais 200, 600. 600 mais 100, 700. Então, o volume do tronco vai ser 10π sobre 3 vezes 700. 700 vezes 10 dá 7.000. 7.000 π sobre 3 centímetros cúbicos. Ok? Porque as informações oferecidas foram em centímetros. Então, o volume é dado em centímetros cúbicos. E assim, nós terminamos como calcular o volume de um tronco de cone. Tudo bem? Então, até uma próxima aula, galera. Não esqueça de curtir o vídeo, curtir a página, para que a gente possa continuar fazendo um trabalho para vocês aqui e aumentando o maior número de conteúdos para que você possa estudar para a sua prova. Tudo bem? Um grande abraço.